Quando nada avança antes da grande virada, Napoleon Hill. Se você chegou até aqui, é porque em algum nível sente que algo não está andando. Você trabalha, pensa, estuda, tenta melhorar sua mentalidade, ajusta o comportamento, faz tudo certo. Mas a vida parece travada, o dinheiro não flui, as oportunidades não se sustentam, as respostas não chegam. E o mais inquietante, quanto mais você se esforça, mais parece que nada se move. Napoleon Hill alertou que esse estado não é azar, não é castigo e não é atraso do universo. É um ponto crítico invisível, um estágio específico que sempre aparece antes de uma grande virada real. A maioria das pessoas desiste exatamente aqui, não porque falhou, mas porque não entendeu o que esse momento significa. Antes de continuar, deixe eu fazer um agradecimento rápido e direto. Obrigado a cada inscrito do canal Hill para ficar rico. É graças a você que esse conteúdo continua existindo, crescendo e chegando mais fundo. Se esse vídeo te ajuda, curta, compartilhe e se inscreva. Isso fortalece o canal e mantém esse tipo de ensinamento vivo. Agora preste atenção. Existe uma razão profunda pela qual, antes de tudo avançar, parece que tudo trava. E quando você entende essa razão, o jogo muda completamente. Parte 1. O ponto de estagnação que antecede toda grande virada. Existe um padrão universal que Napoleon Hill identificou ao estudar centenas de pessoas que alcançaram grandes realizações. Nenhuma delas chegou à virada no momento em que tudo parecia fluir. Todas, sem exceção, atravessaram um período onde nada avançava externamente, apesar de um movimento intenso acontecendo por dentro. Esse estágio é traiçoeiro porque ele se parece com fracasso, mas não é. Ele se parece com atraso, mas não é. Ele se parece com o abandono do universo, mas nunca é. É um período de reorganização interna, onde a mente ainda não está totalmente alinhada com o nível de resultado que deseja sustentar. Napoleon Hill foi claro ao afirmar que o mundo exterior é apenas um reflexo atrasado do estado mental dominante. Quando nada avança fora, quase sempre é porque algo ainda está sendo ajustado dentro. E aqui está o erro que destrói a maioria das pessoas. Elas tentam forçar movimento externo antes de concluir o ajuste interno. Quando você tenta acelerar resultados sem concluir essa transição mental, você cria resistência. E resistência gera atraso, cansaço e frustração. É por isso que muitas pessoas sentem que estão quase lá, mas nunca chegam. Elas estão presas nesse ponto invisível. Esse estágio acontece quando sua mente já não aceita mais o nível antigo de vida, mas ainda não se sente segura para sustentar o próximo nível. É uma zona de tensão, um espaço entre identidades. Você já não vibra como antes, mas ainda não vibra totalmente como quem já venceu. Hill chamava isso de intervalo de decisão invisível. Um momento em que a mente testa se você realmente sustenta o desejo ou se ele era apenas entusiasmo temporário. E esse teste não vem com sinais claros. Ele vem com silêncio, lentidão e bloqueios aparentemente injustos. Quanto maior a virada que está por vir, mais profundo costuma ser esse período. Porque não se trata apenas de receber algo novo, mas de abandonar uma identidade antiga. E abandonar uma identidade dói mais do que conquistar algo novo. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas entram em pânico quando a vida começa a desmontar as estruturas que as mantinham pequenas. O travamento é, muitas vezes, o universo retirando apoios falsos. Aquilo que parecia segurança, mas na verdade limitava seu crescimento. Napoleon Hill observou que, quando alguém está prestes a mudar de nível, o subconsciente entra em alerta máximo. Ele começa a testar crenças, hábitos, reações emocionais e, principalmente, a capacidade de manter foco sem recompensa imediata. É aqui que quase todos caem.
porque o ser humano foi treinado a reagir ao que vê, não ao que sente internamente. Quando os sinais externos desaparecem, a mente interpreta como erro de rota. Mas Hill ensinava que esse é justamente o momento em que a rota está correta. Nada avança porque o sistema inteiro está sendo recalibrado. Seu padrão de pensamento, sua tolerância emocional, sua relação com o tempo, com o dinheiro e com a espera. Se você tenta fugir desse estágio, você volta para o ciclo antigo. Se você sustenta, você atravessa. Existe uma pergunta silenciosa que esse momento faz, mesmo sem palavras. Você continua acreditando mesmo quando não há confirmação? Essa pergunta separa os que apenas desejam dos que realmente estão prontos. Quando nada anda, o impulso comum é fazer mais, falar mais, explicar mais, tentar convencer o mundo. Mas Hill ensinava o oposto. Esse é o momento de consolidar a mente, não de dispersar energia. A grande virada não nasce do desespero. Ela nasce da estabilidade interna em meio ao silêncio externo. Quem entende isso para de lutar contra o travamento e começa a usar esse período como preparação. Se você está vivendo essa fase agora, saiba de algo importante. Você não está atrasado, você não perdeu o tempo, você não saiu do caminho. Muito provavelmente você está exatamente no ponto que antecede uma mudança real. E no próximo bloco você vai entender porque o silêncio, a lentidão e até as perdas fazem parte do mesmo mecanismo que prepara o sucesso definitivo. Algo que Napoleon Hill alertou, mas poucos realmente compreenderam. Por que perdas e cortes acontecem antes da grande virada? Napoleon Hill observou algo que poucos conseguem aceitar sem revolta. Quase toda grande virada é precedida por algum tipo de perda. Pessoas se afastam, projetos deixam de fazer sentido, fontes de renda secam, caminhos que pareciam promissores simplesmente se fecham. Para a mente comum, isso soa como retrocesso. Para quem entende o princípio, isso é preparação. Nada avança, porque aquilo que sustentava o antigo padrão precisa cair. A vida não constrói o novo sobre estruturas frágeis. Ela desmonta primeiro. E esse processo raramente é confortável, porque envolve desapego de coisas que davam sensação de segurança, mesmo sendo limitantes. Hill explicava que o subconsciente não consegue sustentar duas identidades ao mesmo tempo. Ou você opera a partir do padrão antigo, ou do novo. Quando a decisão interna começa a acontecer, tudo que ainda te ancora no passado entra em conflito. Esse conflito se manifesta como perdas externas. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é soma. Hill ensinava que antes de ser soma, ela é subtração. Subtração de crenças, relações, hábitos e até rotinas que não são compatíveis com o próximo nível. Quando nada anda, geralmente é porque essa subtração ainda está em andamento. Esses cortes não acontecem por punição. Eles acontecem por coerência. O sistema precisa alinhar seu ambiente com a mente que você está se tornando. E isso inclui pessoas que não acompanham seu crescimento, oportunidades que exigem que você continue pequeno e caminhos que drenam energia em troca de falsa estabilidade. É comum nesse estágio a sensação de solidão. Hill falava pouco sobre isso publicamente, mas nos bastidores de suas pesquisas isso era recorrente. Antes da virada, o indivíduo passa por um período de isolamento emocional. Não porque está errado, mas porque sua frequência mental já não combina com certos ambientes. Quando essas perdas acontecem, o impulso é tentar recuperar tudo rapidamente. Reconstruir o que caiu, forçar reconexões, manter estruturas mortas. Mas isso apenas prolonga o travamento. O corte só cumpre sua função quando é aceito. Aceitar não significa gostar, significa não resistir. A resistência gera atraso, a aceitação libera energia. Quando você aceita o fim de algo sem se definir por isso, você cria espaço interno para o novo se manifestar.
Hill alertava que pessoas que se tornam grandes raramente chegam lá mantendo tudo o que tinham antes. Algo sempre fica pelo caminho. E quanto maior a virada, maior costuma ser o ajuste. Não porque o universo é cruel, mas porque a expansão exige leveza. Outro ponto crítico é o colapso temporário da confiança externa. Nessa fase, elogios diminuem, apoio some, a validação desaparece. Isso acontece porque a mente precisa aprender a se sustentar sozinha. Se você depende da aprovação externa para continuar, você ainda não está pronto para liderar sua própria realidade. Quando nada avança, o mundo está te treinando para não negociar seus princípios por conforto. Esse treino é silencioso, mas profundo. Ele fortalece algo que Hill considerava essencial: autodireção emocional. Muitos confundem esse período com estar no caminho errado. Na verdade, estar no caminho errado costuma vir acompanhado de facilidade imediata, atalhos sedutores e resultados rápidos que não se sustentam. O caminho certo, quando é grande, costuma exigir maturidade emocional antes da recompensa. As perdas também servem para eliminar distrações. Aquilo que te consumia tempo, foco e energia sem retorno real começa a cair. No início, isso gera vazio. Depois, clareza. O vazio é o espaço onde a nova visão se organiza. Eu dizia que o maior perigo desse estágio é tentar preencher o vazio com qualquer coisa. Novos projetos sem propósito, relacionamentos por carência, decisões impulsivas, tudo isso adia a virada. O vazio não é um erro, ele é uma incubadora. Se você está vivendo perdas agora, entenda algo importante. A vida não está tirando de você o que é seu. Ela está retirando o que não pode te acompanhar. O que é seu encontra você no momento certo, não precisa ser perseguido. E no próximo bloco, você vai entender o ajuste final que precisa acontecer dentro da mente, para que a virada deixe de ser preparação e se torne manifestação. O ponto exato onde Napoleon Hill dizia que a sorte começa a aparecer, mesmo sem aviso. O ajuste final da mente antes da virada real. Depois do silêncio e depois das perdas, existe um ajuste final que quase ninguém percebe conscientemente. Napoleon Hill dizia que a grande virada não acontece quando a pessoa pede mais, mas quando ela para de negociar internamente. É nesse ponto que nada parece avançar, mas tudo já está decidido. Até aqui, a mente passou por testes de fé, persistência, desapego e estabilidade emocional. Mas ainda resta um último obstáculo invisível: a tentativa de manter controle sobre o resultado enquanto se diz confiar no processo. Esse conflito é silencioso, porém poderoso o suficiente para travar qualquer avanço. Hill observou que, antes da virada, a pessoa entra num estado curioso. Ela não está mais desesperada, mas também não está eufórica. Não está confiante no sentido emocional, mas está firme no sentido estrutural. É como se algo dentro dela tivesse decidido, mesmo sem provas externas. Esse estado é raro porque ele não gera discurso, nem necessidade de convencimento. A pessoa para de falar do que vai acontecer e começa a agir como quem já aceitou internamente o desfecho, mesmo que ainda não o veja. É aqui que a mente deixa de implorar e passa a sustentar. Nada avança externamente porque o ajuste está acontecendo no nível mais profundo, o da identidade. Hill ensinava que resultados não vêm para desejos, vêm para identidades consolidadas. Enquanto você ainda se vê como alguém tentando chegar lá, a realidade responde com tentativa. Quando você se vê como alguém em transição irreversível, a resposta muda. Nesse estágio, a mente abandona a urgência, mas também abandona a fantasia. Ela para de esperar um milagre espetacular e aceita que a virada pode começar pequena, discreta, quase invisível. Isso remove a resistência criada pela expectativa exagerada.
Outro ponto essencial é a mudança na relação com o tempo. Antes da virada, o tempo deixa de ser inimigo. A pessoa não sente mais que está atrasada. Ela sente que está em preparação ativa, mesmo que aparentemente parada. Hill dizia que quem está alinhado não luta contra o relógio. Quando essa mudança acontece, a ansiedade diminui drasticamente. Não porque tudo está resolvido, mas porque a mente parou de emitir sinais de desespero. E o desespero, segundo Hill, é uma das vibrações mais repelentes para qualquer realização duradoura. É comum, nesse ponto, a pessoa sentir uma estranha calma misturada com cansaço. Não é exaustão física, é o cansaço de lutar contra si mesmo. Essa fadiga marca o fim da resistência interna. A mente não quer mais brigar, provar ou convencer. Ela só quer coerência. Esse é o ajuste final. Coerência entre o que você deseja, o que você aceita e o que você sustenta emocionalmente. Quando essa coerência se estabelece, o travamento perde a função. Ele já ensinou tudo o que precisava ensinar. Hill afirmava que a virada não acontece quando você acerta tudo, mas quando você para de se contradizer internamente. Enquanto uma parte quer avançar e outra teme sustentar o avanço, a realidade reflete estagnação. Quando essa divisão interna se encerra, algo muda sem aviso. Não como um trovão, mas como uma engrenagem que finalmente encaixa. Pequenos movimentos começam a surgir. Um contato inesperado, uma ideia clara, uma oportunidade que antes não fazia sentido, agora parece óbvia. Muitos perdem esse momento porque esperam algo grandioso demais. Mas Hill alertava: a virada raramente começa grande, ela começa funcional. O grande vem depois, como consequência da constância. Se você chegou até aqui sem desistir, existe uma grande chance de estar exatamente nesse ponto. O ponto onde a mente já fez o trabalho pesado e agora só precisa não sabotar o próprio alinhamento. Como a grande virada começa e porque quase ninguém percebe. Napoleon Hill foi direto ao ponto em algo que contraria quase tudo que se vende como sucesso. A grande virada não começa quando tudo melhora, mas quando a mente para de reagir ao atraso. É por isso que tantas pessoas passam por ela sem perceber, e às vezes até sabotam o próprio avanço. Quando nada avança por muito tempo, a mente aprende a esperar dor, frustração e bloqueio. Esse condicionamento cria um reflexo perigoso. Quando algo começa a se mover, a pessoa desconfia, minimiza ou cria medo. Hill observou que muitos fracassos definitivos não acontecem antes da virada, mas logo depois do primeiro sinal positivo. A virada real começa de forma funcional, quase banal. Não vem com fogos, nem com euforia. Vem com clareza, uma clareza fria, objetiva, sem excesso de emoção. É quando você sabe o que fazer, mas não sente necessidade de anunciar. Você simplesmente executa. Esse é o primeiro sinal. Menos fala, mais precisão. A mente não está mais dispersa. Ela não pula de ideia em ideia. Ela reconhece um caminho possível e aceita caminhar nele sem garantia total. Hill dizia que quando a mente amadurece, ela troca empolgação por consistência. Outro sinal é a mudança na relação com o esforço. Antes, tudo parecia pesado. Agora, não é fácil, mas é lógico. Você entende por que está fazendo o que faz. Não parece mais luta contra o mundo, mas alinhamento com uma direção. A virada também começa com ajustes internos sutis. Você reage menos, se explica menos, se compara menos. A ansiedade não desaparece completamente, mas perde o controle. Ela vira um ruído distante, não mais o centro das decisões. Hill alertava para um erro fatal nesse estágio: tentar acelerar artificialmente o processo. Quando você sente que algo começou a andar, surge a tentação de fazer tudo ao mesmo tempo, recuperar o tempo perdido, provar que agora vai.
Esse impulso nasce do medo de perder a oportunidade. E esse medo é exatamente o que pode interromper a virada. A grande virada exige ritmo, não pressa. Ela precisa de estabilidade emocional para se consolidar. Quem corre demais tropeça no próprio avanço. Outro sinal importante é que você para de pedir permissão ao mundo. Não no sentido de rebeldia, mas de autonomia. Você não precisa mais que tudo faça sentido para os outros. Basta fazer sentido para você. Hill dizia que esse é o nascimento da verdadeira liderança pessoal. Nesse estágio, críticas perdem força. Dúvidas externas não te paralisam. Elas até aparecem, mas não desorganizam. Isso acontece porque sua mente já decidiu. E uma mente decidida não precisa de consenso. Curiosamente, a virada também traz testes finais. Pequenas tentações de voltar ao velho padrão. Convites para o caminho antigo, agora disfarçados de oportunidade. Hill chamava isso de último chamado da antiga identidade. Se você aceita, o ciclo recomeça. Se você recusa sem drama, a virada se consolida. É aqui que muitas pessoas confundem humildade com autossabotagem. Diminuem o próprio valor. Aceitam menos do que sabem que merecem. Fazem isso por medo de perder o pouco movimento que surgiu. Hill foi claro: aceitar menos do que você está preparado para sustentar trava o crescimento novamente. A virada não exige arrogância, mas exige posicionamento. Você não precisa se exibir, mas também não pode se esconder. Quando esse posicionamento se firma, os resultados começam a ganhar continuidade. Não explosão imediata, mas sequência. Uma coisa leva a outra, o fluxo começa. E quando o fluxo começa, ele só pede uma coisa: consistência emocional. Se você chegou até aqui, entenda isso com clareza. O período em que nada avançava não foi desperdício. Foi preparação, foi lapidação, foi treino silencioso. A maioria nunca chega até aqui porque desiste antes de concluir esse processo. Como não perder a virada depois que ela começa? O erro que quebra ciclos promissores. Napoleon Hill alertava que o momento mais perigoso da jornada não é quando tudo está travado, mas quando algo finalmente começa a se mover. Isso soa contraditório, mas é exatamente aí que a maioria perde o que acabou de conquistar. Não por azar, mas por despreparo emocional. Quando a virada começa, a mente antiga ainda não morreu completamente. Ela apenas perdeu força. E se você não estiver atento, ela tenta retomar o controle usando medo, euforia ou excesso de expectativa. Hill dizia que o subconsciente precisa ser educado para sustentar ganhos, não apenas para desejá-los. O primeiro erro comum é a explosão emocional. A pessoa sente alívio, empolgação, quase um desespero positivo. Ela quer contar para todos, acelerar tudo, multiplicar decisões, mudar tudo de uma vez. Esse estado cria instabilidade. E instabilidade emocional gera instabilidade nos resultados. A virada exige o oposto do que a maioria imagina: frieza estratégica. Não frieza emocional no sentido de se tornar insensível, mas clareza. A capacidade de agir sem se deixar dominar pelo entusiasmo ou pelo medo de perder o que surgiu. Hill observou que pessoas que consolidam grandes mudanças mantêm um comportamento quase anticlimático no início do sucesso. Elas não se exaltam, não fazem promessas, não assumem compromissos maiores do que podem sustentar. Elas protegem o fluxo nascente. Outro erro fatal é tentar compensar o tempo perdido. A mente começa a calcular tudo o que deveria ter acontecido antes. Isso gera pressa. E a pressa cria decisões mal alinhadas. Hill afirmava que o tempo não se recupera com velocidade, mas com direção correta. Quando a virada começa, o mais sábio é manter o mesmo ritmo interno que você desenvolveu durante o silêncio. Aquela estabilidade que você construiu quando nada avançava, agora se torna seu maior ativo.
Se você perde essa estabilidade, perde também o controle do novo ciclo. Outro ponto crítico é o medo disfarçado de prudência. Muitas pessoas, ao verem o avanço inicial, começam a se diminuir novamente, aceitam menos, se posicionam abaixo do próprio valor. Fazem isso para não estragar tudo. Hill foi categórico: submissão não protege prosperidade. Prosperidade exige alinhamento entre valor interno e ação externa. Quando você reduz demais sua posição por medo, cria um novo conflito interno. E conflito interno sempre se manifesta como bloqueio externo. Também existe o erro de tentar agradar todo mundo. Quando algo começa a dar certo, surgem opiniões, conselhos e expectativas externas. Hill alertava que ouvir demais nesse estágio fragmenta a mente. A pessoa perde o eixo e começa a agir para atender vozes externas, não a própria visão. A virada pede foco seletivo. Não é arrogância, é preservação. Você não pode permitir que qualquer opinião reorganize seu caminho. A mente precisa continuar clara e unificada. Outro sabotador comum é a culpa. Culpa por ganhar mais. Culpa por se destacar. Culpa por sair do lugar antigo enquanto outros ficam. Essa culpa é uma herança mental perigosa. Hill dizia que pessoas que carregam culpa pelo próprio crescimento tendem a se autolimitar para aliviar o desconforto emocional. Se você sente culpa ao avançar, é sinal de que ainda está emocionalmente preso ao antigo ambiente. A virada verdadeira exige liberdade emocional, não desprezo pelos outros, mas fidelidade a si mesmo. Nesse estágio, o silêncio volta a ser necessário. Não o silêncio da estagnação, mas o silêncio da estratégia. Menos explicações, menos anúncios, mais consistência. Hill ensinava que resultados sólidos crescem melhor longe dos holofotes iniciais. Outro ponto essencial é manter hábitos simples. A virada não exige que você mude tudo de uma vez. Pelo contrário, ela pede que você repita o básico com excelência. A mente tende a complicar quando começa a vencer. Isso gera dispersão. Simplicidade é proteção. Clareza é proteção. Ritmo é proteção. Se você entende isso, você não apenas entra na virada, você permanece nela. A prosperidade deixa de ser um evento isolado e se torna um padrão. Quando a virada se torna identidade, o ponto sem retorno. Napoleon Hill ensinava que a prosperidade verdadeira não acontece quando a vida melhora, mas quando a identidade muda. Enquanto o sucesso for visto como algo que vem e vai, ele continuará instável. Quando ele se torna parte de quem você é, ele passa a se repetir naturalmente. O erro de muitos é acreditar que a virada precisa ser mantida com esforço constante. Hill mostrou o oposto. O esforço é necessário para mudar de estado, não para permanecer nele. O que sustenta o novo nível não é tensão, é coerência interna. Quando a virada se consolida, a mente deixa de perguntar: será que vai dar certo? E passa a perguntar: qual é o próximo passo lógico? Essa mudança parece sutil, mas é definitiva. Ela indica que a pessoa não está mais tentando escapar do antigo padrão, mas operando a partir do novo. Esse é o ponto sem retorno. Não porque tudo fica fácil, mas porque a mente não aceita mais a versão antiga de si mesma. Mesmo diante de desafios, ela não volta à dúvida estrutural. Ela resolve, ajusta e segue. Hill afirmava que nesse estágio, o subconsciente para de sabotar porque já reconhece o novo padrão como normal. O sucesso deixa de gerar culpa. O avanço deixa de causar medo. A mente não entra mais em pânico diante do crescimento. Outro sinal claro dessa consolidação é a mudança na relação com o erro. Antes, errar significava: talvez eu não seja capaz. Agora, errar significa: isso precisa ser ajustado. O erro perde o peso emocional. Ele vira dado, não sentença.
A identidade consolidada também altera a forma como você lida com pessoas. Você não precisa se afastar de ninguém por raiva, mas naturalmente se aproxima de quem vibra parecido. Não por estratégia, mas por compatibilidade. Hill chamava isso de alinhamento natural. Nesse ponto, a comparação desaparece quase por completo. Não porque você se sente superior, mas porque já não sente necessidade de medir seu valor externamente. A mente ocupada com comparação está vazia de propósito. A mente alinhada está ocupada com execução. Outro aspecto essencial é a relação com o dinheiro. Ele deixa de ser visto como algo raro ou ameaçador. Passa a ser ferramenta, recurso, fluxo. Isso não acontece por afirmações vazias, mas por repetição de experiências coerentes que reprogramam o subconsciente. Hill dizia que o dinheiro só se torna constante quando deixa de ser emocionalmente carregado. Enquanto ele gera medo, culpa ou euforia, ele oscila. Quando ele se torna funcional, ele permanece. A virada definitiva também muda a forma como você reage ao silêncio. O silêncio não assusta mais. Ele vira espaço de estratégia. Pausa consciente. Não há mais aquela urgência antiga de preencher tudo com ação. Esse é o estado de maturidade mental que Hill buscava ensinar. Não o sucesso barulhento, mas o sucesso sustentável. Não o pico isolado, mas o novo padrão. Se você chegou até aqui, compreenda algo com clareza. O período em que nada avançava foi o treinamento mais importante da sua vida. Sem ele, você não sustentaria o que está por vir. Sem ele, a virada seria apenas mais um ciclo curto. Quando nada avança, não é o fim, é o ajuste. Quando tudo começa a se mover, não é sorte, é alinhamento. E quando a virada se consolida, não é milagre, é identidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Isso mantém esse tipo de ensinamento vivo e chegando a quem precisa ouvir no momento certo.